Fala, rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, vou aqui com vocês. Bom, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o time titular do Remo, né? Porque tem uma mudança, um retorno ao time aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem também, né, a Champions Verde, voltou a Champions Verde. Antes era um título desvalorizado, agora a Champions Verde voltou, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Também vamos falar muito aqui, né, sobre o Remo que vai enfrentar aí o Sampaio Corrêa no final de semana. Sampaio Corrêa, né, que jogou ontem. Aí eu nem sei o resultado, mas o Sampaio Corrêa jogou pela final do Campeonato Maranhense. Teve um problema lá, né? E aí o Campeonato Maranhense, né, teve um cancelamento, depois voltou. E o Sampaio ontem venceu o Maranhão por 1-0. Tá? A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui e vamos falar muito sobre esse confronto. Antes disso, eu peço só para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Chega na marca de 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para você. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante que você no nosso canal, você tem atividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo é patrocinado aqui pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, se cadastre na Bet Nacional. Final de semana aí vai ter a volta do Brasileirão, né, Série B, Série C, tudo isso para você apostar aí. Tem também a Liga dos Campeões, Borussia Dortmund e Real Madrid. Quem será o grande campeão da Liga dos Campeões? É só você clicar aqui no primeiro comentário fixado e se cadastrar, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, ele é patrocinado aí pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô, é só, tá, chamar aí, o telefone tá na tela aí para você. Entre em contato, a partir de R$250 comprando óculos, você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo. Tá esperando o quê? Ótica Bela Jô, é só entrar em contato aí com eles. Também esse vídeo é só pela Lipnet. A Lipnet aí, a internet ilimitada aí da TIM, você encontra na Lipnet e aquele preço super especial, tá? Entre em contato aí com a rapaziada da Lipnet para você fechar aí o seu pacote de internet, meu amigo e minha amiga também, torcedor do Clube do Remo. E também a Calotinha Lanches aí, se você ainda não foi na Calotinha Lanches, o telefone da Calotinha Lanches aí tá aí na tela para você. Entre em contato com a Calotinha Lanches, tá? O telefone tá aí na tela para você, coxinha a partir de R$7, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, eu quero ser bem breve, né? Porque tem muito mucurento que assiste aqui, muito bicolor. Porque existe uma diferença entre mucurento e bicolor. Bicolor é aquele que torce sem loucura, sem alicismo, né? É aquele que vem aqui, comenta, discute futebol e respeita também. Mucurento é aquele doente mental que vem aqui e fala merda, entendeu? Tem muito por aí. É aquele que vive no mundo de Alice, que faz isso que eu vou falar agora aqui pra você. Que a Copa Verde vira Champions Verde, né? Que uma participação na Libertadores equivale a um título do mundo. Que uma Copa Extinta dos Campeões, ela é mais do que uma Copa do Brasil. E aí por aí vai, né? Então não precisa... Que a Série B, o título de time grande, né? Eu não vejo o Palmeiras, o Corinthians lembrar de Série B, né? Não vejo. Não, mas tudo bem. E aí, eu quero muito comentar aqui um pouco sobre a competição, a Copa Verde, né? Porque ontem o rival foi campeão, é o 4º título do rival, né? Aí tem que comemorar sim, tá? Porque, na minha opinião, título é título. Inclusive, teve um bicolor que comentou isso, né? Wayne, título é título. E eu falei pra ele, que bom que você pensa assim, né? Então você não pode dizer que o Remo não tem título, né? Você não pode falar isso. Ele, não, o Remo tem título sim, pô. Infelizmente, esses títulos não são reconhecidos, mas o Remo tem títulos, né? Tricampeão da Copa Norte, ele falou lá os títulos do Remo, né? Então, existe essa questão, né? Sobre reconhecimento da CBF, a CBF não reconhece muito a Copa Verde não, né, gente? Então, vamos ser honestos aqui, né? Eles cagam pra essa competição. Se essa competição existe ainda, é muito por causa dos clubes que brigam por ela. Principalmente Remo e Paysandu, né? Que são os times que brigam aí pela Copa Verde. Porque Brasiliense não tem força, né? Gama não tem força. Aí você vai... tirando para Remo e Paysandu, você tem Goiás e Vila Nova, né? E aí... um outro time de Goiás, mas depois você não tem mais os times, né, tradicionais. Agora o Amazonas chegou no cenário nacional, então, sinceramente, é uma competição que infelizmente a CBF ela caga para essa competição.
O que eu quero falar aqui nesse meu comentário é o seguinte: título é título, independente se vale ou não, para a CBF ou não, título é título. Os jogadores que jogaram, que ganharam, merecem tal reconhecimento, tá? Independente se é reconhecido ou não pela CBF, a CBF também, que, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Até os campeonatos que ela valoriza não são organizados, que dirá o que ela não valoriza, né? Mas fica aí, né, o comentário aí de que título é título, e aqui, pelo menos eu, nunca vou vir com um comentário aqui desvalorizando competição nenhuma. Pra mim, existem os títulos de expressão, e o rival não tem nenhum. Não tem nenhum título de expressão. Mas título é título. O Remo também não tem título de expressão. Tô falando que o Remo tem. Porque vai vir um Mucurento aqui, né? Mais uma vez. Bicolor vai concordar. Mucurento vai vir e vai falar: e a Série B? Série B não é título de expressão, mano. Copa dos Campeões, se fosse de expressão, não existia até hoje. Não tem. Tá? E participação na Libertadores, até o São Caetano jogou. Então não vem com esse papo aqui pra cá também. Mas tem títulos. Isso é importante. Isso faz um time ser grande. Tá? Títulos também. Uma torcida grande, títulos, uma história. E Remo e rival tem. Tá? Isso aí, não tenha dúvida disso, cada um com a sua história. Pra mim o Remo é maior. Mas, pros bicolores, o rival é maior. E eu respeito também a opinião. Tá? Bora lá falar agora sobre o Sampaio Corrêa, né? Nosso adversário aí do domingo. Do sábado, perdão. Né? Aliás, Champions League e Remo Sampaio Corrêa. Que jogo você vai assistir, hein? Que jogo você vai assistir? Champions League 4 horas e Remo 5 horas contra o Sampaio Corrêa. É isso aí. Bom, o Sampaio Corrêa ontem venceu, né, o Maranhão por 1-0. Primeiro jogo aí da final do Campeonato Maranhense. Parece que teve lá um problema lá, né? Parece que teve um problema lá no Campeonato Maranhense. E aí o Sampaio Corrêa teve que refazer o jogo contra o Maranhão, né? E aí o primeiro jogo de ontem, 1-0 pro Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que, depois de um bom tempo, venceu, né? Lembrando, Sampaio Corrêa fez apenas um gol na Série C do Campeonato Brasileiro e não venceu ninguém. Espero que o Remo não ressuscite mais um morto nessa competição. O Remo que tá aí, né? Com essa fama de ressuscitar mortos. O Remo vai enfrentar o Sampaio Corrêa com mudanças no time titular. 2, 3, para ser exato, tá? Por enquanto, né? Podem haver mais. Mas teremos 3 mudanças aí. O Jonilson entra na vaga do suspenso Sheldon. Né? O suspenso também, o Helder, sai para o Raimar. Voltar o Raimar depois de um bom tempo. Volta ao time titular do clube do Remo. Aí no meio de campo, né, teremos aí a substituição do Curuá pelo Jadson, que estava comprando suspensão, volta, né? E vai fazer ali a trinca com o craque, gênio, né? O monstruoso Pavani, preguiçoso do inferno. E aí tem também o Adson também. E na ponta lá, na ponta esquerda, teremos aí a entrada do Marco Antônio no lugar do Cachoeira, né? Pedro Vitor na outra ponta e o Ítalo de centroavante. Muita gente criticou o Ítalo no último jogo. Eu não concordo muito porque a substituição, né, ela acabou com o Ítalo, né, no jogo. Acabou com o Ítalo no jogo. A substituição, ela fez com que o Ítalo ele ficasse praticamente inoperante. Com o Remo com 11, ele já quase não recebe bola lá na frente, né, para finalizar. Imagina o Remo com 10. Perdendo no meio campo, né? O cara tendo que voltar no meio campo para girar o jogo. Então, isso acabou com ele. O Ítalo tem que ser abastecido lá na frente para ver se ele consegue fazer os gols, né? Então, esse time aí do Remo que vem treinando aí, amanhã a gente confirma mais esse time para vocês, mas por enquanto é o esboço de time. O Remo que vai tentar aí mais uma vitória, a primeira fora de casa. Se não vencer, o Remo vai completar um ano sem vencer fora de casa na Série C, né? A última vitória foi justamente contra o Pouso Alegre, lá na 9ª rodada da Série C do ano passado. Então, basicamente um ano que o Remo estará aí sem vencer fora de casa nessa competição. E, né, uma vitória coloca o Remo ali próximo de novo do G8 da competição. Próximo, o Remo não entra no G8 nessa rodada, mas ele fica próximo, né? E de acordo com o que ele for ganhando, ele vai se aproximando, né? Depois vai ter um jogo duríssimo contra o São Bernardo em casa. Então uma vitória contra o Sampaio Corrêa, ela é, posso dizer, providencial, para que o Remo não tenha tanta pressão contra a boa equipe do São Bernardo, né? E a gente vai reenfrentar aí o Catalá, né? Então, sinceramente, o Remo tem que vencer o jogo, né? Até para espantar um pouco essa crise aí, essa má fase. Tentar se recuperar na competição, somar os 22 pontos. Depois que somar os 22 pontos,
aí pensa aí em classificação, em classificação pro quadrangular final e acesso. Mas por enquanto, pra mim, tá muito longe isso, cara. Tá muito longe e a cada jogo que passa o Remo joga mal, não consegue criar jogadas, não consegue ter um padrão de jogo. Pra mim, isso é pior ainda, tá? Ontem, o São José, só para caráter de informação aqui pra vocês, ontem o São José, ele voltou a jogar depois de um bom tempo, né? São José, Ipiranga e Caxias aí sofreram com essa questão das enchentes. O São José jogou ontem, o Ipiranga joga hoje com o Figueirense. Esses jogos aí são jogos atrasados, né? Eles vão cumprir no meio de semana os jogos atrasados dele. O Remo não tem nenhum jogo contra nenhuma dessas três equipes, né? A primeira equipe do Sul que o Remo vai enfrentar vai ser o Ipiranga depois do São Bernardo, isso jogando em Belém também. Então, o Remo aí não vai ter muito esse problema, né? E aí ontem o São José perdeu o terceiro jogo, né? Contra a equipe do Volta Redonda em casa por 3-1, tá? Então, São José aí, assim como o Floresta, o Floresta tem 5 jogos, né, na competição, não venceu ninguém, absolutamente ninguém. Tem 0 pontos somados. Pra mim, São José e Floresta são duas equipes que dificilmente escaparão do rebaixamento, tá? Pelos elencos, por tudo que vem acontecendo, por futebol jogado. O clube do Remo tá brigando ali pra ser rebaixado também. Cara, o Remo ele tá se convidando pra cair pra Série D, mano. Não muito porque é apresentado dentro de campo, porque o time do Remo é um time ruim, temos que concordar aqui, mas se fosse um pouquinho mais organizado internamente, talvez estaria ali no meio da tabela ali, ou até brigando pelo G8. Então é isso, rapaziada. Deixa aí o comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.